Fala pessoal, começa agora o JCast. E o meu convidado de hoje é um cara especial, um cara que eu admiro o trabalho dele. Para mim ele é um jovem, né? Mas o cara já tem uma experiência pelo menos de 60 anos. O cara é empresário, é advogado, é marido e é pai. E o meu convidado de hoje, eu vou deixar ele se apresentar. Quem é você? Fala seu nome aí pro pessoal. Porra, Rômulo Bósio. João, prazer estar aqui com você, cara. É legal você falar isso de 60 anos, que minha esposa fala que eu sou um jovem idoso, né? Minha mãe às vezes fala isso também, mas é legal essa referência. Obrigado aí, cara. Prazerzaço. Acho que a gente já tava um tempinho já pra marcar essa conversa, né? Um tempinho já tem muito tempo. Na verdade, quem me mostrou, pessoal, quem me apresentou a crise de ansiedade foi esse cara. Ele com um podcast que ele tinha, que é o Papo de Meio Fio, né? E eu fui nesse podcast dele em 2023. Ou foi 24? Foi 24. Foi 2024. Eu fui dormir, era quase 3 horas da manhã com crise de ansiedade. Não, foi 23 mesmo. Foi 23, né? Foi 23 mesmo. Foi 23, crise de ansiedade. Naquele dia eu conheci o que era crise de ansiedade. Até você falando de papo de meio fio, eu sou também, eu tenho um programa aqui na casa, o Papo de Escritura, vou aproveitar aqui fazer o merchan. Segue a gente lá no YouTube. Aí, tá semanalmente a gente entrevista pessoas do mercado imobiliário, empresários. Então tá bem legal lá o programa, cara. E obrigado também pelo espaço que a gente tá gravando aqui, né? Mas assim, você falando isso, eu vou virar o terror dos psicólogos e psiquiatras aí, cara. Na verdade, olha só, a partir dali começou tudo. Esse estúdio aqui, ele nasceu depois dessa entrevista. Foi depois dessa entrevista. Ele começou a dar mais palestra, ele tá com um monte de palestra agendada aí, então foi só um empurrãozinho pra você. É isso aí, meu irmão. Eu que agradeço a sua vinda aqui no podcast. Eu sei que sua vida é corrida, porque de empresário a gente já sabe que é muito corrida a nossa vida. Marido, pai, hoje, com a sua correria hoje, trabalhando como advogado hoje, mercado imobiliário, tudo isso eu sei que não é fácil. Não é corrido. Mas é muito bom ter você aqui no JCast. Pessoal, e assista o programa dele também, que é Papo de Escritura. Papo de Escritura é muito bacana, eu acho que vale a pena você assistir. Para vocês tirar alguma dúvida sobre o mercado imobiliário, esse é a pessoa certa para vocês fazer contato com ele. No finalzinho nós vamos deixar todo o contato dele aqui. E eu já estou até falando para ver se ele não vai ser o patrocinador desse programa meu também. Boa, pode ser, só manda o Media Kit aí que a gente conversa, pô. Meu irmão, eu queria iniciar nossas perguntas aqui, já começar assim logo quente mesmo, né? Uhum. Como começou essa trajetória sua de direito? Por que hoje Rômulo advogado? Cara, é muito interessante isso. Eu acho que poucas pessoas sabem, né? Acho que eu nunca falei isso. Talvez eu tenha falado isso no meu programa já algumas vezes. Com 18 anos, eu tinha que decidir minha faculdade, como todo jovem, né? E aí eu queria muito ser professor de matemática, João. Eu fiz vestibular para matemática aplicada, para ser professor de matemática. Que não tem nada a ver com direito, né? Geralmente as pessoas falam, não, advogado não gosta de fazer conta e tal, que eu acho um erro também. Só que naquela época, eu estava terminando o terceiro ano, a minha namorada, na ocasião, ela engravidou. Eu tenho uma filha hoje de 19 anos, né? A Letícia. E aí eu tive que trabalhar. Minha filha nasceu dia 31 de janeiro e dia 1º de fevereiro eu começo a trabalhar num cartório de registro de imóveis e de notas. Ali, eu olhava para minha filha e falava, pô, só tem uma forma de eu conseguir ganhar mais e melhorar de vida, que é estudando. Então, eu comecei a ler o Código Civil ali no cartório, falei, pô, acho que eu vou fazer direito. Fui muito também incentivado, o Dr. Marcelo foi um dos primeiros patrões, o primeiro chefe que eu tive, foi um cara extraordinário, assim, um advogado incrível, muito conhecimento. Ele fala, pô, faz direito sim, você tem aptidão e tudo mais. E ali nasceu o desejo, né? Só que na época que eu fui fazer direito, eu queria de repente para ser tabelião, para ser de repente um delegado ou federal, ou trabalhar na Polícia Federal. A ideia inicial era essa. Eu fui estudando. Quando eu estava perto de terminar a faculdade, eu já estava com desejo de empreender. Então ali eu já estava um pouco... Algumas coisas dentro do cenário extrajudicial, não judicial, porque eu tive mais experiência nesse momento aí com a advocacia extrajudicial, me cansou um pouco. Eu falei, pô, acho que eu enxergava a advocacia como processo judicial. Então a minha cabeça foi assim,
Fluxo de caixa. Como é que eu não cobro na inicial e eu vou cobrar 30% no final? Eu tenho que esperar o processo inteiro terminar depois de 2 anos para receber. E você tem que bancar todo esse processo. Como é que faz isso? Isso é inviável, pô, quando for estudar fluxo de caixa. Só que, na verdade, a advocacia não é só isso. Isso é um dos processos que acontece. E você também trabalhar com êxito, porque às vezes chega no final você perde e 30% de 0 é 0, pô. Então minha cabeça... até claro. Minha cabeça tava meio nisso e meio que eu desisti, assim. Eu nunca, assim, talvez alguns lapsos durante a faculdade, falei, pô, se eu advogar, tinha um professor que eu admirava muito, falava, se eu advogar eu quero ser igual a ele. Talvez, se um dia eu for advogar. E aí passou o tempo. Fui empreender, montei cowork, quebrei, fui trabalhar no Macaé Basquete, trabalhei em estúdio de design, enfim. Trabalhei muito na área comercial, fui palestrante, enfim. E fui caminhando. Acredito que tudo isso me deu muita bagagem de habilidade, de conhecimento. E quando a gente monta a Marquese, eu e a Aline, em outubro de 21, mexendo na mudança, assim, pra gente inaugurar, acho que em setembro, ela falou assim, pô, eu queria te pedir uma coisa, minha intuição tá me dizendo pra você fazer a prova da OAB. Já tava formado, já uns 5 anos formado. Eu falei, você tá maluco, cara? Não vou advogar nada, você é doida. Cara, não faz pelos seus pais, não faz por você, faz por mim. A única coisa que eu tô te pedindo, faz a prova. E era meio setembro, outubro. Eu peguei em novembro, tinha Black Friday, comprei um cursinho, comecei a estudar, fiz a prova em fevereiro, passei na primeira fase. Aí fiz em abril, passei na segunda fase. Falei, caraca, agora tem anuidade, né? Agora tem que trabalhar. E aí ali, já tinha 10 anos como despachante, 5 anos como num cartório de registro de imóveis. E aí eu peguei e falei, pô, vou advogar onde eu me sinto mais à vontade. Porque a advocacia é uma atividade de muita coragem, né? Então você tá com a vida do outro, né? Sim. Então você chegou, você brincou mesmo aqui e falou, pô, tá faltando só advogado. É um nível de responsabilidade muito grande. Então se você perde um prazo, se você perde uma ação, a expectativa é a vida do outro. Então aquilo ali, para quem está iniciando, eu não fiz estágio em escritório, eu não tive essas experiências, era eu comigo mesmo ali e vamos embora. E aí eu fui enfrentando, e aí fui pegando gosto, né? Eu falei, cara, hoje eu não me enxergo como não advogado. Então assim... E como foi essa mudança para você? Sair do advogado tradicional para ser especialista tributário, né? Porque hoje você está... Imobiliário. Você está vindo hoje, saindo para esse mercado do tradicional, mesmo que você ainda está, mas hoje está mais voltado para o mercado imobiliário. Como foi essa transição para você? Então, eu já iniciei no imobiliário. O que aconteceu? Quando eu peguei a carteira, como um bom empresário e vendedor, eu comecei a avaliar como que era o mercado. Então, eu ia para os eventos da OAB, eu começava a conversar com o advogado. Pô, sou advogado imobiliário. Pô, legal, você faz aí. E às vezes o escritório era especialista imobiliário, mas, por exemplo, não tinha um conhecimento de legalização imobiliária, que é uma das áreas que eu tenho mais tempo de experiência. De saber o começo, meio e fim de uma legalização. Você pegar um imóvel que não tem nada, que a gente chama às vezes de papel de pão. Tem papel de pão aqui. Como é que faz para regularizar? Hoje eu consigo fazer todo o caminho. Então eu comecei a advogar para alguns escritórios que me contratavam para fazer algumas coisas específicas. E aí, aos poucos, eu fui entendendo o meu lugar ali, o que a sociedade queria, o que ela espera hoje de um advogado. Então, eu peguei também a habilidade de vendas para fazer negociação. Então, uma das coisas que eu mais faço no escritório hoje é negociação. Você me pergunta, Romy, como é que é? Cansa, porque meu nível de intensidade dentro da negociação é muito grande. Mas, às vezes, o cliente ele fica comigo menos de um mês, João. Então, você chegou com um problema, eu faço uma ligação, faço uma notificação, consigo desenrolar, consigo fazer uma negociação, pronto, um minuto, acabou e resolve. Então, peguei toda a transparência que eu trabalho, a forma como eu me comunico, tudo isso, e aí eu consigo encontrar alguns colegas também que a gente consegue fazer uma boa gestão desses conflitos, né? Porque eu entendo que o nosso papel como advogado é a gente resolver o problema do cliente. Necessariamente não quer dizer que é juntar uma petição na justiça, né? Sim, só que hoje você trabalha sozinho ou tem outras pessoas que estão contigo nessa empreitada aí? Excelente pergunta. Eu tenho hoje o escritório, tenho mais uma colaboradora que chegou agora, tenho mais alguns parceiros que trabalham comigo e meu foco para esse ano é encerrar aí com mais advogados aí na Boss Advocacia, no escritório. Então, a partir de abril eu estou ampliando o escritório para um espaço novo, um espaço maior, que é o que eu não tinha, para atender também muito mais algumas outras áreas que quem já me conhece há mais tempo não sabia, talvez, que é a parte tributária com a reforma, a parte societária e a parte civil que eu já atendo, né? Civil imobiliário a gente já atende muito já. E aonde que essa chave, Rômulo, ela girou para você, que você viu, cara, peraí, tem uma grande oportunidade aí, e principalmente no mercado de Macaé.
Porque é um mercado que quase ninguém falava sobre esse mundo. Boa. Mercado imobiliário, o tributário, com as dúvidas que a gente tem. Como você surgiu isso? Então, essa pesquisa que eu te falei foi fundamental. Então, além de perceber que existiam poucas pessoas se posicionando como advogados imobiliários, eu também fui para o Google e pesquisei. Então, se você for no Google hoje pesquisar, o nome do meu escritório está um dos primeiros na advocacia imobiliária, que é onde o cliente vai buscar. Então, hoje o escritório de vocês virou uma referência hoje nesse mercado Macaé. Cara, eu acredito que hoje uma das referências do mercado imobiliário é o meu escritório. Eu acredito. Eu não posso cravar, acho que até pode ser um pouco arrogante ou prepotente de falar isso, mas eu acredito que sim. Hoje eu faço parte estou na comissão de Direito Imobiliário da OAB de Macaé, estou como vice-presidente lá da comissão também com a doutora Juliana, que é espetacular. Então, eu percebi que eu consegui também me alastrar porque eu já tinha muitas relações comerciais também no mercado imobiliário, né? Então isso me ajudou muito. E a percepção de que não é só percepção. Na faculdade, a gente não tem matérias específicas de direito imobiliário. Sim. E aí o direito imobiliário, ele não é um direito que você tem lá um código, né? Código imobiliário, né? Como você tem lá o direito penal, por exemplo. Então você tem as áreas equivalentes que vão se correlacionar. Então você tem o direito civil, que é o direito que vai regrar ali o direito imobiliário, você tem o direito notarial e registral, que são os direitos de cartório, você tem um direito tributário, que são os tributos associados aos imóveis, você tem um direito societário, então quando você faz uma holding familiar, você, por exemplo, você vai ter que guardar seu patrimônio aí, enorme, vasto esse patrimônio que você tem. Como é que a gente consegue fazer um planejamento familiar para você conseguir pagar talvez menos impostos? Então, isso envolve o imóvel, é um dos patrimônios, né? E aí estou me especializando nas outras áreas também para conseguir prestar assessoria até melhor, né? Ah, que legal. E quais são os principais erros tributários que o pessoal tem quando vai entrar? Ou entra no leilão ou compra um imóvel hoje? Cara, leilão, vou falar primeiro do leilão, tá? É não contratar talvez uma assessoria ou não ter uma consulta profunda, não só tributária, tá? Mas com uma consulta profunda documental ali daquele imóvel que ele está sendo adquirido. Então isso é muito importante para você, por exemplo, vou falar aí de uma questão tributária. O IPTU, ele é próprio terreno. O que isso quer dizer? A dívida ela vai estar acompanhada com o imóvel, que é diferente de uma dívida, por exemplo, de luz. Não sei se você sabia disso. Não sabia. A dívida de luz é uma dívida de consumo. Então, eu vou trazer para simplificar. É como se você tivesse uma dívida de internet, imagina. Sim. E aí o antigo proprietário não pagou, você não vai pagar essa dívida. Então a luz ela se assemelha à internet, que é um então ele fica vinculado ao meu CPF, é isso? Exatamente ali? Isso. Agora, o IPTU não, o condomínio não. Então, essas são dívidas próprio terreno, ela acompanha o bem. Então, se você não fizer uma boa análise do que você tem de dívida ali, isso pode gerar aí um problema para você na hora de você adquirir o leilão. E isso é até bom, eu vou fazer essa pergunta agora, que acho que é a dúvida de algumas pessoas também, né? A respeito de condomínio. Boa, pode perguntar. Tem pessoas aí que estão 2 anos, eu vi agora recente um caso no Rio de Janeiro e outro em São Paulo, né? O cara está 2 anos que ele não paga o condomínio e o imóvel dele foi a leilão. E eu quero comprar ganhei esse leilão. Qual seria hoje para negociar essa dívida desse condomínio? Se o imóvel foi a leilão do condomínio, o próprio pagamento vai quitar a dívida. O que sobrar vai pagar ao antigo proprietário do imóvel. Se foi só dívida de condomínio, entendeu? Certo. Agora você tem que avaliar também o IPTU, como é que está lá, porque esse IPTU vai estar associado ao imóvel. Porque ali já, no caso, ele não está pagando o condomínio, com certeza não está pagando IPTU. Possivelmente. Então nós estamos com uma dívida gigantesca aqui. Muito dessa dívida está até mais vale a pena. Às vezes vale a pena. Às vezes você tem que avaliar se a dívida que está lá de IPTU foi prescrita ou não foi prescrita, se já foi ajuizado, se não foi ajuizado. Às vezes vale a pena a nível do valor que você está comprando. Então é uma análise não só jurídica que você precisa fazer, é uma análise também de viabilidade financeira e econômica para avaliar se vale a pena você fazer aquele investimento. Beleza, eu vou voltar mais pro leilão ainda, porque isso aí é curiosidade minha. Boa, e pode fazer, gente. É bom que você fica à vontade, você fica empolgado aí. Não, eu estou empolgado com o leilão. Leilão é bom, cara. Eu vejo que em Macaé tem 3 colegas, né? Que recente agora começou a entrar nesse mundo de leilão também, né? Inclusive agora ele comprou um galpão, né? Ganhou um galpão aí de acho que 2 milhões. Mas o galpão está avaliado acho que é em 45 milhões.
Boa. Só que aí a pessoa está dentro desse imóvel. E como é que faz pra gente tirar essa galera que já está lá dentro, que ainda eu já ganhei o leilão. Você ganhou o leilão. O imóvel já é meu. Tá, você vai ganhar o leilão, você pega a carta de arrematação, vai registrar no registro de imóveis. Certo. Tem uma coisa muito importante, João. Proprietário é quem está no registro de imóveis. Sim. Isso é muito importante falar. Porque às vezes, tem escritura. Às vezes você tem uma escritura, mas você não registrou. Então não é proprietário, porque o proprietário de fato é quem está no registro de imóveis. Então você tem que registrar no registro de imóveis, pega uma certidão desse registro e você vai entrar com uma reivindicação de posse. Que é como se fosse um despejo, mas não é um despejo porque não é a ação correta. Então você vai reivindicar a posse do imóvel com o registro do imóvel da propriedade. Eu sou proprietário, adquiri no leilão, agora eu quero reivindicar a posse. E existem dois caminhos. Você tem um caminho judicial, você tem um caminho extrajudicial. Então você pode também tentar negociar isso de forma extrajudicial. Por quê? Porque se você fizer isso de forma judicial, você também pode cobrar os valores, o período que a pessoa ficou no imóvel, desde a consolidação lá, antes do leilão, até aquela data de aluguel. Então, para ela não pagar isso, ela sai de forma administrativa e já resolve tudo. Mas o que acontece muitas vezes, você rematar um leilão e a pessoa está morando no imóvel ainda, Acontece com frequência. E a pessoa não quer sair do imóvel, não quer sair. Você vai entrar com uma ação. Por isso você precisa de um advogado especialista para isso. Não, isso é Hoje tem muitos colegas, você até me perguntou se eu sou referência e tal. Em direito imobiliário, de posicionamento, eu sou um dos poucos que se posiciona dessa forma. Mas tem colegas, por exemplo, especialistas em leilão aqui na cidade. Aqui na cidade, que é só para isso mesmo. O foco dele está hoje em leilão. Eu até vou fazer uma merchan para ele, tá? João, por exemplo, que é seu xará. É meu xará? Seu xará. Ô, João, já trabalhou comigo, João, um período lá já. João Limite, excelente advogado. Ele está mais especializado na área de leilão. Vou mandar para ele depois isso aqui. Te falei de você lá. É isso aí. Já vai você lá. Já patrocina o programa aqui, JCast. Mas eu consigo contribuir também, cara. O escritório também consegue contribuir lá para essas análises, verificar. Não, isso é legal, porque o que acontece? A internet mesmo está falando muito de leilão, como você comprar móveis mais em conta no leilão. E a pessoa que tem um nome sujo, ele consegue comprar um imóvel desse leilão? Só se for à vista, né? Só se for à vista, né? À vista ele consegue. Mas se ele for pela Caixa ou pelo financiado, outro banco, ele não vai conseguir, né? Não vai conseguir. Tem uma outra modalidade que eu estudei também, João, que é house flipping. Não sei se você já ouviu falar. Não. Você que é um cara, junta uma graninha, procura alguns corretores e fala, procura um imóvel que você tem interesse, uma área específica, um valor específico. E aí você vai falar com ele, eu tenho tanto, quero comprar um imóvel, sei lá, um apartamento naquele lugar. Se pintar aí alguma coisa, me avisa que eu compro logo, antes de virar anúncio. E essa informação chega para eles antes? Chega que a pessoa está querendo vender, está enforcada, blá blá blá. Você já avisou para ele e aí você já consegue transacionar esse imóvel antes mesmo dele chegar para a internet, por exemplo. Então você tem que ter alguns corretores trabalhando para você para fazer isso. Você já sabe que você vai comprar um imóvel um pouco abaixo do mercado, você já sabe mais ou menos quanto você vai investir ele de obra e quanto que você pode também vender ele, né? Então hoje seria basicamente o que o Pablo Marçal faz hoje. Hoje ele tem uma equipe que ele fica, não sei se é pescando, que eles chamam o nome lá. É isso aí. É garimpando que eles falam, isso. né? Aí ele deve ter já um arquiteto ou um engenheiro. Esse arquiteto ou engenheiro, ele precisa ser especialista em fazer uma obra com um custo interessante para o imóvel ficar comercialmente melhor para vender. Então não adianta você fazer uma obra muito grande com custo muito alto também, porque vai se tornar inviável essa venda depois, para você aumentar a margem sua de lucro, né? Entendeu? Mas você vê que esse mundo do leilão ainda é uma grande oportunidade no nosso mercado em Macaé? Macaé, eu acho que ainda a gente precisa crescer muito, assim, muito mesmo, porque o que a gente tem de leilão hoje, de noite, é um leilão para a área mais ali daqueles condomínios do Emburo, do Barreto. Então, assim, para quem quer hoje comprar um apartamento para morar e talvez seja a única compra, existem algumas oportunidades boas, assim. Eu estava de olho em alguns também no Barreto ali, que a gente consegue encontrar algumas coisas lá. Então, você até... Mas aí eu acho que tem pouca margem, entendeu, João? Porque, assim, a gente tem que entender que... Vou te dar... São métricas que a gente trabalha quando a gente fala de mercado imobiliário.
E é engraçado que eu estou falando com você muito mais de uma visão mais empresarial do que advocacia. Não é isso? Que é, você precisa entender o seguinte, em quanto tempo que você comprou esse imóvel que você vai vender? Chama-se VSO, velocidade de vendas. Então esse também vai influenciar porque você vai estar tendo um custo de IPTU, custo de condomínio durante esse período que você está lá fazendo obra, que você não vendeu ainda. E aí, esse valor que você vai vender também tem que ser um valor um pouquinho mais abaixo do mercado para você vender rápido. Senão você não consegue vender rápido, você tem custo de condomínio, você tem custo de IPTU, você tem uma série de custos embutidos ali e aí seu dinheiro fica parado. Pô. Então, quanto mais tempo você demora a vender, mais a margem de lucro vai diminuindo. Então beleza. Nós vamos para um rápido intervalo. Eu quero só deixar uma pergunta, né? Para quem quer investir em imóvel, comprar imóvel, quais os cuidados que ele tem que ter para não cair aí num deslize grande, né? Você vai me responder depois do intervalo. Pessoal, estamos indo para um rápido intervalo. Desde já quero agradecer a cada patrocinador desse programa: a Casa do Banquete, o RJ Amorim, FX Grupo Treinamento, Brisa da Costa, Adapt Contabilidade. E você que quer fazer parte desse grupo de patrocinadores, é só fazer contato com o JCast, que nós especialistas vão estar fazendo contato com vocês. Desde já, muito obrigado e não esqueça de compartilhar, de curtir e se inscreve no canal, pessoal, porque para trazer esses convidados aqui não é fácil. Abraço, até daqui a pouco. Estamos de volta com o JCast e o meu convidado de hoje é um grande empresário, marido, advogado. Cara, vocês já conhecem que aqui é pedra 90 ou 100. Pessoal, eu já quero agradecer a cada um de vocês que estão assistindo esse podcast. Não se esqueça de compartilhar, de curtir, se inscreva no canal e agradecer aos nossos patrocinadores que faz isso acontecer. RJ Amorim, Casa do Banquete, FX Grupo Treinamento, Adapt Contabilidade e o nosso grande amigo Brisa da Costa. E nós temos aquele mercado que é o MacFlash. Se você está precisando ter um mercado dentro do seu condomínio, dentro da sua empresa, é só fazer contato com a MacFlash que eles vão montar esse mercado dentro do seu condomínio, dentro do seu condomínio, na sua igreja, aonde você quiser, é só fazer contato com a MacFlash. E você que quer comprar um carro, é só você fazer contato com o VH Moto, que é o nosso amigo Vitor. Ele está prontinho para vender aquele carro para você. Eu tenho certeza que você vai sair lá contente. Meu amigo Rômulo, você lembra da pergunta? Lembro sim. Os cuidados para quem quer investir em imóvel. Primeiro que, antes de falar sobre os cuidados, sempre tem uma dúvida, né? Se a gente aplica o dinheiro ou se a gente investe em imóvel, se é o momento certo de comprar imóvel. E aí eu repito a frase que meus colegas no mercado sempre falam. O momento de comprar imóvel foi ontem. O melhor momento é ontem. Então sempre é bom investir em imóveis, porque você tem tanto a rentabilidade desse valor que você está investindo lá, quanto também a valorização do imóvel. Agora, o que você tem que ter de cuidado à hora de adquirir um imóvel? Eu sempre recomendo, eu acho que é melhor procurar um especialista. Procura um advogado de sua confiança, um especialista na área, para ele conseguir te auxiliar durante a transação. Por quê? Muitas coisas podem acontecer. Então, dentro do contrato de compra e venda, a promessa que você fez ali. Eu fiz um vídeo ontem, inclusive. Não posso falar que foi ontem, que eu não sei quando isso aqui vai ser veiculado. Mas, enfim, tem um vídeo lá no meu canal, no Instagram, que eu fiz um vídeo comentando sobre um cliente que chegou no escritório essa semana e ele adquiriu um imóvel na planta e a promessa de compra e venda estava dizendo que ele aceitava o imóvel do jeito que ele estava. Então, assim, existia uma obrigação da construtora terminar a obra. Quando ele comprou, o imóvel estava em obra ainda e tinha uma cláusula dizendo, não, ele aceita o imóvel do jeito que está, só que ele tem que entregar ainda construído. E aí, quando ele pegou o imóvel, tinha goteira, tinha infiltração, e aí ele procurou um profissional, o profissional falou, não,
Você não pode reclamar disso não, porque aqui está dizendo que você aceitou o imóvel do jeito que está. Fala, como é que não? Tá escrito. E aí, o que eu falei? E assim, existe uma obrigação legal de quem constrói, de 5 anos você tem que dar reparação estrutural no imóvel. Infiltração estrutural. Seria uma garantia, né? É uma garantia que você tem. Legal. Certo. Então, assim, é muito importante a gente ter um profissional especializado. Porque o direito civil ele é amplo. O direito imobiliário ele é uma outra questão. E tem um outro ponto principal, né? A advocacia ela é feita de quem conhece os comportamentos e as decisões e os pares. Então, assim, conhecer o que o juiz está decidindo em relação a essa cláusula específica. Esse caso também, João, tem outro detalhe muito importante, é um detalhe fundamental. Quem fez a transação não foi um CPF, foi um CNPJ, ou seja, não foi uma pessoa física que construiu, foi uma empresa. E qual a diferença de você comprar um imóvel na planta de uma empresa e de uma pessoa física? Sabe a diferença? Não, para mim, os dois ali que é o vínculo tanto do CNPJ tem um CPF por trás. Agora... Isso. Existe uma diferença muito importante. Quando você compra um imóvel de uma construtora, de um CNPJ, ela tem uma atividade de construção. O fato dela ter uma atividade configura ela como uma relação de consumo. E se tem uma relação de consumo, você aplica o Código de Defesa do Consumidor para qualquer problema que você tiver essa transação. Agora, se você faz isso de um CPF sem habitualidade, construiu uma vez só e vendeu, ele sai do Código de Defesa do Consumidor e vai para o Código Civil. E o Código de Defesa do Consumidor, ele resguarda muito quem consome. Então esse é um detalhe muito importante. Essa é uma chave fundamental. E isso é interessante porque muitas pessoas não fazem isso, Romo. Eles vão comprar uma casa ou um imóvel, eles não vê quem é o construtor, qual é o histórico que ele tem, como que ele entrega os imóveis dele. Tem uma empresa, que não vale citar o nome aí, que ele teve vários problemas com isso. De entregar a casa realmente mal acabada, acabamento péssimo. E o pessoal for reclamar. Quando for ver, ele tem não sei quantos processos lá. Exato. Não vai resolver, não vai adiantar. Às vezes você ganha, mas você não leva. Tem isso também. Então, assim, fazer essa análise prévia, João, na verdade, não é sobre contrato, não. O primeiro passo é guarda a sua ansiedade e coloca a razão na frente de fazer a aquisição. Por quê? Essa razão vai fazer com que você faça. Aí vem os detalhes. Faz uma vistoria quando você receber a chave. Fundamental. Vê se está faltando alguma coisa, vê a infiltração, leva a bolinha de gude lá pro banheiro para ver onde está o caimento do ralo, faz análise para ver todas as pias, tomada, tudo que você puder fazer. Mas eu não sei fazer vistoria e tal. Tem uma empresa parceira, posso fazer um jabá? Pode. Procura a rede de vistoria ou pede seu corretor para fazer uma vistoria mais adequada para fazer todas as análises. Isso já vai prevenir para você ter algum problema. Você falar, mas isso aqui quando eu comprei não estava assim, tudo mais. Documentação, verifica as certidões para ver se tem algum processo na justiça de dívida. Vê se tem dívida do imóvel, vê se tem IPTU, taxa de incêndio, tudo que é condomínio. Conversa com o vizinho. Então é um trabalho. Eu escutei uma vez na transação uma coisa que é verdade. Comprar imóvel não é igual comprar guarda-chuva, né? Então você precisa ter um tempo de maturação assim. Já sei que eu quero comprar em março. Começa a visitar em fevereiro, Visita mais de uma vez, vê o sol como é que é. Sol é poente, sol é nascente. Tem barulho, não tem barulho. Não, e você fez... É interessante o que você falou aí, porque isso acontece muito. Quando você vai comprar um imóvel, você está tão empolgado, tão feliz, que você não vê esses detalhes. Exatamente. Você só vê esse detalhe depois que você comprou e está morando. E o interessante, você falou da bola de gude, né? Tem uma construtora aqui, Macaca, não vou falar o nome, né? Que os imóveis dele é assim, você compra, mas você já tem que contratar o pedreiro, né? Para fazer o reparo do apartamento, porque a queda do ralo tá aqui, mas a água vai lá para a cozinha, outra parte tem nada a ver. E isso é um detalhe que você falou, emoção e razão. Qual que é a gravidade disso, João? 80% das pessoas no Brasil vão ter apenas um imóvel. Então, assim, se você vai fazer a única aquisição da sua vida e você não teve o cuidado de verificar os mínimos detalhes, o lugar do seu descanso é o mesmo imóvel que você comprou. Ou seja, você vai descansar lembrando todos os dias desse problema. Essa, para mim, é a maior gravidade que tem quando você fala de imóvel. Então, quando eu resolvo um problema imobiliário, se você tiver um problema de alguém te dever, você vai lembrar ou vai esquecer no dia a dia. Agora, se você chega em casa, você tem a rachadura
no meio da sua cozinha, você não tem como esquecer, cara. O lugar que você descansa é o lugar que você tem um problema. Então a velocidade de resolver um problema imobiliário às vezes é muito maior. Eu já tive cliente que chovia e mandava vídeo que estava inundando a casa dele no meio da negociação. Pô. Isso é interessante você estar falando, Romulo, porque tem algumas imobiliárias que é muito séria. Eles estão vendendo sonho ali dentro. Agora tem outras pessoas que ele não está vendendo sonho, ele quer vender um objeto, qualquer coisa ali e pronto. Exato. Agora, quando você encontra uma imobiliária dessa, uns vendedores, um corretor desse, que fala, estou vendendo o teu sonho. E ele realmente vai estar contigo ali. Teve um colega recente que comprou um imóvel, né? O cara chegou e falou assim, olha, esse imóvel aqui não é adequado para você. E o cara estava apaixonado pelo imóvel. Ele falou, por quê? Você já é uma pessoa com mais idade, a tendência sua daqui a pouco vai piorar, e esse monte de escada aqui não vai te ajudar. Aí ele ficou olhando, pensou, não, mas eu quero... Ele, não, tudo bem, pensa mais um pouco, eu tenho outro imóvel que vai entrar, que é o seu perfil. Cara, ganhou o comprador. É isso. E ele foi lá realmente e entendeu, poxa, tá certo. E o imóvel que ele comprou, cara, era mais barato do que esse que o cara queria. Se é outro corretor, não, vou vender esse aqui é mais caro. O problema não é meu, mas ele estava vendendo um sonho. Só que esse cara hoje se tornou o quê? Alguém da família dele. Quando o filho, qualquer pessoa que comprou um imóvel alugar, a primeira pessoa que faz o quê? Ele já indica essa imobiliária. Cara, e isso é muito importante. A gente tem que lembrar que a gente está num mercado extremamente pequeno. Eu tenho um vídeo no meu Instagram que é o de um ônibus me atropelando. Não sei se você já viu. Eu falo assim, corretor, eu sei o que você quer fazer com o advogado. Aí o ônibus vem e me atropela. E é engraçado, né? Até o último programa que eu gravei no Papo de Escritura, a Marcela falou assim, pô, vi esse vídeo 5 vezes e ri em todas. Porque é o pensamento intrusivo que chama, né? De fato, acontece muito de colegas que vão para a área imobiliária, às vezes nem são especialistas, acompanham a transação e atrapalha muito, né? Então, assim, tem muitos corretores sérios e eu acredito, assim, o que eu enxergo é que o nosso papel como advogado é auxiliar na transação. Não quer dizer que é para chegar ali e ficar firulando o contrato, pensar em milhares, porque assim, o risco, tudo que você faz tem risco. Pô. Se a gente pensar, você vai ter que colocar 10 laudas de contrato, porque pode dar um monte de coisa. Agora verificar dentro do que está sendo apresentado, o que pode gerar um problema ou não pode gerar um problema. E é basicamente isso que eu faço hoje. Às vezes, eu sou contratado por algumas imobiliárias para auxiliar no processo, porque tem um advogado que está meio que dando uma embaçada. Então isso acontece também. Ou às vezes eu sou contratado pelas partes para falar, pô, eu queria ter mais segurança jurídica, eu queria compreender isso aqui, e aí eu vou tratar junto com a imobiliária. Já aconteceu de ser contratado por quem estava comprando, eu tratar com a imobiliária, tivemos até umas dificuldades de diálogo no momento, depois a gente conseguiu resolver, e a imobiliária me contratou, João. E aí, hoje é cliente do escritório. Então assim, já aconteceu, porque ela gostou da forma que eu tratei. Então assim, a tratativa com respeito também é fundamental e importante, e sim, cara, tem muitos corretores sérios. Esse é outro ponto. Procura. Pô, é um investimento da sua vida, cara. Você sabe o quanto você trabalhou para ter aquele dinheiro. Você vai comprar a sua casa dos seus sonhos lá, sua primeira casa, ou a segunda casa, o terceiro imóvel. Você vai comprar para uma pessoa que você não verificou se ela tem o CRES, se ela não tem o CRES, se é um profissional realmente habilitado, quanto tempo tem de mercado, como que foram as últimas transações. E assim, às vezes esse patrimônio está em outro lugar, pô. Está com outra imobiliária mais séria que pode te dar a segurança que você precisa, pode te dar o melhor caminho, como foi esse colega que você falou. Então isso também é muito importante, fazer uma compra devagar, tranquila, esperar, para você não fazer uma compra errada. Às vezes acontece de comprar na correria, começa errado, meu amigo, e vai dando errado de... Mas é o que você falou, razão e emoção, né? Razão e emoção. Sempre na razão. Romulo, qual foi o maior desafio como empresário advogado que você teve no mercado de Macaé? E se você já pensou de desistir de tudo isso que você faz hoje? Cara, tem uns amigos de advogados que falam, se você não dorme, acorda achando que você escolheu a profissão errada, você não está advogando. Eu não vou falar os termos que eles usam aqui, que são mais chulos, mas eles falam, ô profissãozinha que a gente escolheu, cara. Então assim, todo dia, cara, todo dia é batalha, todo dia é guerra. Empreender, talvez, eu acho que seja mais fácil do que empreender na advocacia. Não vou botar mais fácil, é menos difícil. Na verdade, assim, a gente sempre fala isso, né? Porque a grama do vizinho sempre é mais verde do que a nossa, né? Não, mas empreender eu acho que é uma atividade um pouco mais suave assim do que a advocacia. E eu vou te explicar. Hoje você está nos dois, né? Eu estou nos dois. Então, eu tenho a Marquese e tenho o escritório. A atividade da Marquese é uma atividade de cura. Então você chegou com dor,
você vai fazer uma avaliação e você sai de lá falando, meu Deus, eu não consegui abraçar meu filho, não consegui sentar com meu filho, eu tava querendo no final de semana ver o jogo, né? Não ia ver o jogo, agora eu tô sem dor, você salvou minha vida. Sai deslumbrado, maravilhado. Os desafios, carga tributária, colaborador, os desafios que o empreendedor médio tem, vender, controlar custo, beleza. A Mackenzie, vamos falar um pouco da Mackenzie agora, tá? Deixa eu só fazer a comparação aqui. Tá, porque eu vou querer... Escritório de advocacia. Mesmo problema que tem como empresário. Tem que contratar, tem gestão, tem que vender. Não posso prospectar. Advocacia não pode prospectar ativamente. Mas eu também tenho que lidar com os escritórios que prospectam o meu cliente. Então não pode colocar um comercial seu propaganda aqui no podcast? Não pode. Não pode. Isso é muito complexo, a questão da mas a gente vê direto, passando anúncio em Instagram e tudo, advogado. Não, mas aí anúncio, depende do anúncio. Então, informativo eu posso. Então, falar, pô, João, se você quer saber mais de leilão, você sabia que você pode ter uma consulta de leilão em um dia e saber se você pode comprar ou não. Se quiser saber mais, clica aqui. Quer saber mais, clica aqui. Aí saber mais já é mais relativo, entendeu? Entendi. É informativo. Agora, eu não posso chegar lá e falar... Sua assessoria jurídica com 50% de desconto, clica aqui agora, você em vez de pagar 1.500, você vai pagar 750 para poder te ajudar. Não posso fazer isso. Então eu tenho muitas limitações na parte comercial. Mas tem os desafios de colegas que às vezes não respeitam isso, por exemplo, e que eu preciso lidar com isso no dia a dia, porque ele prospectou meu cliente. Aí eu estou com um cliente lá, pô, doutor, me falaram aqui que você não está no processo ainda, que eu vou perder, que não sei o que, bababá. E aí você está no meio do seu dia, tendo que fazer petição, tendo que... e a atividade da advocacia, diferente da atividade da Marquese, que é de cura, é a atividade de embate, de discussão, de discordância, de montagem de narrativa. Então, assim, você já vai... E aí eu te pergunto... É uma dúvida que já bateu a cabeça. Romulo, qual o seu grande diferencial? O grande diferencial meu que mais me cansa, que é a intensidade e a importância que eu dou. Então, eu me envolvo nos processos. Romulo, você vai ter que parar de se envolver. Talvez se eu parar de me envolver, talvez eu vou perder o encanto que eu tenho na advocacia, que é o envolvimento. É você ver uma pessoa que você está vendo o direito cerceado, você está vendo uma injustiça. Então, isso que faz esse calor, né? Essa adrenalina. Essa adrenalina. Só que aí você vê muitas questões também que você vê que fogem da ética e tudo mais. Então, é desafiador. É desafiador você ter que... Já tive situações de conversas vazadas, eu conversando com o advogado, essa conversa aí para o cliente querer fazer alguma coisa criminal a respeito disso. Então você imagina, o seu exercício da sua profissão. Então, assim, tem muitos desafios e acho que essa questão da competição é um dos maiores desafios da advocacia, ao meu ver. Que é diferente de qualquer outro negócio que eu já tive na vida. Porque eu estou no embate com outra pessoa. E nesse embate... Eu estou postando que eu estou aqui, eu estou postando que eu fui na delegacia, que eu fui no cartório, que eu fui não sei o que lá, e aí eu estou divulgando que eu preciso ter mais movimento no Instagram, ao mesmo tempo que eu tenho uma pessoa analisando tudo isso para poder, sei lá, utilizar de alguma forma e tudo mais. Então, acho que a advocacia ela tem é bem mais complexa, assim, e é loucura, né? Mas vamos voltar para a Marquese, que é mais suave. E como que foi hoje da advocacia? Como que surgiu a Marquese na tua vida ou na vida da tua esposa? Como que surgiu isso? Cara, a Marquese é um sonho de criança da Aline, né? A Aline, desde pequena, assim, ela sonhava em ter uma clínica. Ela perdeu a mãe muito cedo, né? Perdeu a mãe com 19 anos, ela teve que ser a mulher da casa, ela queria fazer medicina, estava entre medicina e fisioterapia. E ela decidiu fazer fisioterapia aqui em Macaé. E uma das coisas que eu alinhei muito com ela, 10 anos, né? De quase 10 anos que a gente vai fazer agora de relação lá desde daqui a pouco. Quero estudar, quero ter uma vida muito melhor e tal. E a gente alinhou muito isso lá atrás, né? Assim, então a gente sempre... a Aline guardava dinheiro para 2 vezes, 3 vezes no ano fazer um curso em Niterói, no Rio. A gente sempre fazia isso. E aí ela... acho que foi um pouquinho antes da pandemia, né? Veio a pandemia. E aí ela já estava um pouco insatisfeita com como ela estava trabalhando e tal. Ela já trabalhava com coluna. Ela começou a fazer, após a osteopatia, a gente abriu um espaço em casa primeiro, né, na pandemia. Depois a gente abriu um espaço e depois a gente foi para a Marquese. Era espaço Aline Marquese. Aí depois a gente tirou a Aline e o espaço, virou só a Marquese, trocamos um jeito de fazer o nome ali e tal. E aí a gente construiu a Marquese em 2021. Eu já tinha passado por... Ela me acompanhou muito na trajetória quando eu fazia palestra. Eu cheguei a ter um grupo de empresários em Rio das Ostras chamado Clube 22 durante 2 anos, gratuitamente, dando palestra, treinamento, enfim.
E ela me acompanhou muito. Então, quando ela faz a Marquesa, ela falou, pô, queria que você fosse meu sócio para você cuidar da parte da gestão. Aquela época, cara, acho que era uma época muito desacreditado por muita gente. Já tinha feito muita coisa deu errado. E tem que dar errado mesmo, às vezes, pra gente aprender. E aí foi com ela que acho que a vida começou a mudar, né? Foi a Marquesa. Então, eu fui cuidar da gestão, ainda cuido. A empresa, acho que ainda... a empresa espera muito de mim ainda, então tem muita gente que bate na minha porta ainda para trocar uma ideia e tal. O meu tempo hoje está cada vez mais curto, porque hoje a advocacia ela me consome completamente, né? Não só pela paixão, acho que hoje eu posso dizer que sou um advogado apaixonado por advogar, apesar desse cansaço, apesar de tudo, no final dos dias, acho que é isso que dá adrenalina de valer a pena, assim, a advocacia. Se olha para trás, valeu a pena, né? Cara, a advocacia mudou minha vida, João. Mudou minha vida, assim, depois, o último ano... Os 2 últimos anos que eu fui... O último ano eu dediquei exclusivamente à advocacia, deixei um pouco a Marquesa assim de lado. E ela mudou completamente a minha vida. As coisas que eu consegui conquistar, o retorno do meu cliente, tudo isso foi algo para mim espetacular. Assim, a forma que eu consigo, acho que, me manifestar no mundo de forma que eu consigo entregar o melhor de mim. Assim. A advocacia hoje me proporciona isso. A capacidade de comunicação, a de análise, de negociação... de entregar, de oferecer segurança de fato para o meu cliente do que eu estou falando, né, e o que eu estou fazendo. Então, mudou completamente, assim. Isso é bacana, cara, muito bom. Eu vejo o amor que você tem realmente pela profissão. Eu já tive lá na sua clínica, a gente já conversou, e eu já falei para você, acho que diversas vezes, toda vez que eu encontro contigo, eu falo a mesma coisa. Você é um cara muito preparado. Então, quando você vai fazer uma coisa, você analisa bem, você planeja bem, tudo, até mesmo pro seu podcast vir para cá. Olha que você ficou namorando uns 7 meses, 8 meses. João, tô analisando, tô vendo aqui, não sei o que, para ver onde que eu vou encaixar por causa do meu tempo. Até você chegou a me mostrar teu planejamento, né? Tinha. Lembra que você mostrou lá na sua agenda, planejamento? Eu falei, caramba, cara, é muita coisa que você tem aí, né? É porque na época eu acho que você esteve lá, eu tava tocando 2 empresas e o escritório. Acho que foi isso então, mesmo. Então, assim, eu tinha que ter muito organizado, senão eu não conseguia dar conta de tudo. Hoje o meu tempo é mais o escritório, né? Eu tenho algumas coisas pontuais na agenda lá. E na gestão da clínica ela tinha um consumo muito alto, porque eu tinha reunião semanal de marketing, de comunicação, eu tinha reunião de 1 a 1 com a minha equipe mensalmente, então a demanda era muito alta de tarefas, né? Hoje eu tenho menos atribuições, né? Ah, que legal. Mas sim, cara, eu acho que a minha busca é muito de conseguir equilibrar tudo, né, cara? Não, eu vejo, você é muito planejador. Não, eu não vejo você como fazejador, né? Que é o que muitas pessoas me perguntam, né? João, como começou a tua empresa? Como começou isso? Cara, na verdade começou com sonho. Tudo começa com sonho, né? Isso é a grande realidade. Só que muitas vezes não é um sonho e não correr atrás para executar esse trabalho. Porque nós vamos errar, isso é fato. Exato. Quando você não vem de família de empresário, então você não vem nesse segmento. Você vai aprendendo do seu jeito. Meu avô foi empresário. Seu avô foi empresário? Meu avô foi empresário, mas meu avô faleceu, eu tinha 12 anos, eu acho. Então, assim, eu não pude aprender nada do que eu sei hoje com ele, por exemplo. Você aprendeu muita coisa no dia a dia. Foi na rua. Eu conheço meu avô na rua, cara. Eu conheço meu avô de sentar com o cliente e falar, quem é você? Você é da onde? Porque Macaé, ela se forjou, o mercado de Macaé se forjou muito em quem você é filho de quem, da onde você veio, porque muita gente vinha de fora, fazia coisa errada e as pessoas ficaram inseguras. Então, você é da onde? Você é filho de quem? Como que você faz? E aí eu falava o nome da minha mãe, às vezes meu pai, as pessoas não conheciam, e comecei a incluir o nome do meu avô. E aí muita gente conhecia meu avô. Então hoje eu tenho já na mente para saber quanto tempo a pessoa está em Macaé para saber se conheceu meu avô ou não. Ah, tá. E assim, e aí eu comecei a escutar as histórias do meu avô nesses lugares. Pô, conheci seu avô fazia isso, seu avô era isso, seu avô era aquilo. Ele deixou um legado, né? E para mim se tornou a grande referência de empresário que eu tenho. Que é um cara honesto, trabalhador. Então eu sei que ele quebrou, não foi minha mãe que contou, que a filha dele, eu escutei na rua. Escutei o dono do posto, o seu Luiz Fragoso, falando que seu avô quebrou uma vez e ele queria guardar o carro aqui no posto de gasolina. Eu falei com ele que ele podia guardar até 6 horas da manhã. Se 6h01 tivesse carro lá, nunca mais ele botava o carro. Seu avô acordava às 5h20 para as 6, já não tinha mais nenhum carro. Todos os dias. E ele vendia os carros. Então assim, gente falando, pô, comprei carro com seu avô, confiava no seu avô. Meu avô tinha uma loja no centro chamada Divel Veículos. Qual o nome? Divel Veículos. Ah, Divel. E aí, então assim, ele construiu um prédio, a gente tem um prédio hoje lá no centro, chamado Edifício Bósio,
que é atrás do Banco do Brasil. Sei. E foi ele que construiu. Então, assim, o legado dele para mim foi educacional. Foi o que eu escuto dele na rua até hoje. E eu acho que é isso que eu também busco para minha filha. O que eu quero que ela escute sobre o pai dela na rua. Cara, e isso é legal porque às vezes eu falo isso, né? Que tem algum tipo de herança que deixa. Que a herança tem uma herança financeira, tem outro que é legado, que é o nome, né? Tem um que muitas vezes vai ser um herdeiro, que ele não vai dar valor daquilo que ele deixou, porque não é o amor daquela pessoa que está ali. Ele vai vender. Agora, quando deixa um legado desse, o nome, você olha, poxa, meu avô teve isso, cara, que legal, isso é muito bacana. Agora, imagina, eu sempre falo o seguinte, eu sou um cara que não vem de família de empresário, não tem ninguém ali de empresário, que foi empresário. Eu comecei a minha empresa devendo, porque pedi R$300 emprestado. Começou ali, já comecei devendo mesmo, literalmente foi devendo. E ali, durante um bom tempo, eu comecei a aprender o que era ser empresário. Porque até então eu sempre entrei muito com a emoção, nunca com razão. E onde estava o meu erro. É por isso que hoje nos meus cursos de liderança, Romulo, eu aplico muito isso. É a minha história, onde eu errei. E o que eu precisei fazer para acertar. Então hoje, quando alguém me pergunta alguma coisa, eu sei o caminho. Tem 2 caminhos, esse aqui é o certo, você quer ir? Não, esse aqui vai demorar mais, mas você vai dar resultado. Caramba, João, mas isso aqui é muito pesado, né? Exatamente, foi o que eu fiz. É isso. E eu cheguei a uma dívida de mais de R$1 milhão porque eu acreditei em todo mundo. Eu acreditava no Papai Noel. E como empresário, fui péssimo. Depois que eu tive que me reinventar com minha esposa, trabalhando, investindo, fazendo curso. Hoje, meus cursos de liderança, eu aplico tudo isso. Tem pessoas que chegam e falam assim, cara, eu nunca tinha ouvido falar sobre isso. Ele já ouviu, só que não ouviu da forma que eu passei para ele. E esse é o meu legado, é o que eu quero deixar. Legal, o que? Ensinamento. Eu não tive história de Macaé, de família de pai. Você é filho de quem? Eu sou filho da dona Conceição e do Alberto, uma varredeira de rua, trabalhava na roça, que não estudou, e hoje nós estamos em 10 irmãos, 5 homens, 5 mulheres. Dos 10, 6 são empresários. Então, para você ver, e foi um apoiando o outro. Um errava, me ligava. Cara, como é que faz isso? Eu já tinha passado por um processo, eu estava ensinando eles. É o que eu ensino hoje na minha mentoria também. Você quer chegar aonde? Ah, quero chegar aqui. Eu te ensino, vamos embora. E hoje, Macaé, cara, é uma cidade que eu sou muito grato. No Macaé. Hoje eu estou com 20 anos, 23 anos, 20 anos, na verdade, estou em Macaé. Se alguém fala mal de Macaé, cara, eu fico bravo. Eu também, como bom macaense, barrista, eu também vou ficar também. Porque eu sou apaixonado por Macaé. Eu sou apaixonado. Eu chego em São Paulo e fico doido para voltar. Eu falei isso no teu programa uma vez. Sou apaixonado mesmo por Macaé. Eu gosto de São Paulo também. Morei um período lá também. Gosto de São Paulo, né? Mas quando chega aqui, cara, Macaé, eu falei assim, caraca, é aqui que eu quero. Meu lugar é esse aqui. E eu brigo por Macaé. Então, por isso, quando eu fiz o podcast que eu iniciei, igual a gente falou no início do programa aqui, foi o primeiro programa que eu fui, foi no seu. Primeiro programa, e dali eu comecei a sentir aquela vontade. Na verdade, eu sempre tive vontade de trabalhar em televisão. Ia trabalhar na Record em São Paulo. Olha que loucura. Perdi o horário. Era para mim estar lá na Record em São Paulo, na Barra Funda, 7 horas da manhã, quando a acordei era 8h30. Era para me trabalhar na produção do Gugu Liberato. E perdi a oportunidade. E vim embora para São Paulo, como técnico de trabalho. Fui trabalhando. Hoje, o meu mundo aí, se eu gosto, sou apaixonado. Cara, sou viciado em podcast. Maneiro. Olha, fica ali vendo o que pode melhorar. E esse é o meu mundo. Hoje eu estou no mundo de palestra, com o curso de liderança. No dia 3 e 4 de abril, eu vou estar num evento aqui no Hotel Mercury para 100 pessoas que realmente querem mudar e pretendem mudar. Nós estamos aqui prontos para isso. E quero te agradecer, mas antes de finalizar isso, eu queria que você deixasse uma mensagem para quem quer iniciar nesse mercado imobiliário de leilão. Qual recado você deixaria para essa pessoa? Mercado imobiliário de leilão, meu recado é estudar, cara. Estudar, se preparar, controlar a ansiedade. Às vezes você tem algo muito que parece que é muito bom, mas não é. Duvide muito do negócio que é muito bom. Assim, já teve gente que bateu lá no escritório, caraca, eu tô na fazenda aqui em Macaé, babá. Eu falei, cara, esse registro não existe, cara, esse imóvel não existe, você já foi embora. Você vai comprar um negócio que parece que é muito barato, mas não é. Então, assim, estude. Tem muita gente hoje ensinando sobre leilão, mercado de leilão. Procure especialista. Como você falou do Pablo Marçal, ele tem uma equipe, ele tem um advogado, ele tem um engenheiro, um arquiteto que faz os projetos lá de interior, se for o caso para venda ou se for o caso para locação, mas precisa ajeitar o imóvel. Então, assim,
procure pessoas que já estão no mercado, que você vai adquirir o tempo de experiência dele nesse mercado e estude. Estudar para a vida inteira, né? Sempre, para sempre. Então, acho que esses são os detalhes e controlar a emoção. Acho que é o grande desafio de quem investe é conseguir controlar a emoção, porque muitas vezes geralmente o golpe cai nesse cenário, né? Aquele negócio tem que ser para ontem, tal, e esse tem que ser para ontem, você não tem tempo de pensar, não tem tempo de trazer isso para a razão, e isso pode gerar aí um prejuízo muito alto. Então, acho que esses são os detalhes aí importantes. E principalmente se for o primeiro leilão que está fazendo, se for um dinheiro que você espera que você resgate logo, aí mesmo que você tem que ter mais cuidado, para você não cair aí talvez ter na hora que for vender, você tem um tempo maior de venda, ou na hora de tirar a pessoa do imóvel vai demorar mais tempo, então tem que ter muita cautela e fazer com calma. Meu irmãozão, obrigado, tá? Te agradeço, meu irmão. Te agradeço comigo. Aí a oportunidade. E essa aqui é o parte 1, porque vai ter a parte 2, né? Boa, tô à disposição. Só você marcar aí. Tem muita dúvida aqui que eu vou ter que fazer contigo aí. Boa, só marcar aí e a gente conversa. Agradecer mesmo a oportunidade, eu sei que é corrida, eu sei que seu tempo também. E desde já quero agradecer a cada um de vocês que estão assistindo esse programa, nossos patrocinadores, cada um de vocês que acredita nesse programa, VRH Moto, você que está precisando comprar o teu automóvel, é só fazer contato com a equipe do Vitor. Pessoal, eu tenho certeza que ele tem um automóvel, um carro lá para você, que cabe dentro do teu orçamento. Nós temos também a RJ Amorim. Você que está precisando mobiliar a tua casa, o teu quarto, a tua sala, é só fazer contato com a RJ Amorim. Nós temos a Casa do Banho Quente, pessoal. Como o RJ Amorim fez os móveis, tem que ter o chuveiro, tem que ter aquela água quente, tem que ter aquela placa de energia solar. Nós temos tudo, a Casa do Banho Quente pode estar atendendo. E se você precisa passar um final de semana daquele com a tua família, é só fazer contato com Brisa da Costa, que lá tem um day use. Pessoal, vocês vão se amarrar com a estadia daquele hotel. E nós temos também a FX Group Treinamento. É uma empresa que, se a tua empresa estiver precisando fazer toda a documentação do seu e-social, pessoal, é só fazer contato com a FX Group Treinamento. Lá faz toda a parte de treinamento, brigada de incêndio, primeiros socorros, vai cuidar do seu PGR, PCMSO, LTCAT. É só fazer contato com a FX Group Treinamento, que nós estamos prontinho para te atender. E nós temos a MacFlash, que é aquele mercado dentro da tua empresa. Você que quer montar um mercado dentro da tua empresa ou no seu condomínio, é só fazer contato com a MacFlash. Pessoal, abraço, curta, compartilha, se inscreva nesse canal e muito obrigado por fazer parte do JAcast.